Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, sejam todos muito bem-vindos a esse canal sobre trade esportivo. Meu nome é Theo Borges e nesse BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse domingo, dia 23 de janeiro, e também vou comentar um pouco sobre esse sábado, dia 22, tá? Antes da gente começar, se você não é inscrito ainda nesse canal, vou convidar você a se inscrever, ativar as notificações e, caso você queira também, me acompanhar pelo Telegram para não perder nenhum vídeo e também para me acompanhar no meu dia a dia de trabalho. Tem outros links aí na descrição que podem te ajudar também, tá? Esse aqui, como sempre, gosto sempre de falar para vocês, isso aqui é um vídeo de criação de cenários, o Bom Dia Mercado é um vídeo de planejamento pessoal, eu crio aqui os cenários para trabalhar ao vivo, eu não dou entradas, eu não dou tip, eu não crio bilhetes prontos, enfim, eu não consigo te ajudar nesse tipo de aspecto, tá? De te induzir a fazer alguma entrada. O que eu gosto de fazer aqui e o que eu faço para mim é uma criação de cenários para trabalhar ao vivo, né? Então eu junto informações das equipes que eu mais conheço para tentar chegar bem próximo do que pode acontecer na partida para já criar um planejamento de trabalho para ela. Afinal de contas, eu trabalho ao vivo. Mas é bem provável que mesmo que você seja um apostador recreativo ou que você seja um punter, que não seja um trader, obviamente, que eu consiga te ajudar com os embasamentos, com as informações das equipes, para que você, punter, possa conseguir criar a sua linha da melhor maneira possível, e para você, apostador recreativo que está buscando uma entrada ou alguma coisa relacionada a bilhete múltiplos, também possa te servir para você ter algum embasamento, tá bom? Então vamos lá, eu vou comentar um pouco sobre esse sábado, vou fazer a seleção de jogos do domingo. Você deve ter visto aí um cardzinho amarelo no BDM, afinal de contas é fim de semana, sempre que você tem uma capa amarela é jogo de fim de semana e obviamente talvez um vídeo um pouco mais espaçado. Então tem a divisão dos assuntos aí embaixo, você seleciona o jogo que você quer escutar sobre o assunto para ficar mais fácil para você. E mais, caso você queira também, você pode acelerar o vídeo, tá bom? Também vamos dar uma olhada na nossa série de Segura Essa Bolada, para ver se eu consigo chegar próximo de segurar alguma bolada ou não, né? Eu já vou comentar para vocês como é que foi a segunda resposta, tá bom? Mas vamos lá. Antes de começar, vamos falar então sobre a Betfair. O primeiro, tá rolando agora o jogo do City com o Southampton. Nesse momento eu acho que o City está perdendo o jogo por 1-0 para o Southampton. A gente tem uma super cotação para o City vencer esse jogo de 15, mas o jogo não acabou ainda. E a gente tem também uma super cotação amanhã, domingo, né? Estou gravando esse vídeo no sábado, para o PSG vencer o Reims. Então, se você perdeu a promoção do City, que ainda está rolando, tem o jogo do PSG com o Reims. Se você acredita na vitória do PSG, tem uma super cotação de 15 para o PSG vencer o time do Reims, tá? A promoção Segura Essa Bolada ontem, a pergunta era: Greuther Fürth e mais, haverá 3 gols ou mais nesse jogo? E mesmo contrariando um pouco os números, a gente acabou colocando que sim, eu acabei colocando que sim, porque eu imaginei que a possibilidade do mais sair na frente e ter essa condição de contra-atacar. E aconteceu o contrário, aconteceu que o Greuther Fürth saiu na frente, e dessa vez o Greuther Fürth não segurou tanto lá atrás, foi para cima, aproveitou os contra-ataques, mesmo com muita dificuldade técnica, e o jogo foi 2-1, ou seja, tivemos sucesso aqui, né? O Segura Essa Bolada, a Betfair coloca uma bolada na tua mão e fala: olha, tu tem que responder uma determinada quantidade de perguntas, aqui no caso é 15, pode ser 10 também, e você tem que ir dividindo esse pote dessa bolada aí para ver quanto você vai ficar no final, né? Então, ó, 68% dos jogadores acertaram essa pergunta, a maioria das pessoas acreditaram que sim. Vamos então para a próxima rodada, estou indo para a pergunta então número 3 de 15. Por enquanto sigo com 1.250 doletas. As perguntas, deixa eu ver se tem alguma coisa sobre os jogos que a gente vai fazer. Francês não, o Atlético Madrid já vai jogar. Leicester é inglês, aí não tenho acompanhado tanto. Tem mais um jogo aqui da França, Independente Medellín e Tolima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pular o dia de hoje, o dia de domingo, e na segunda-feira a gente responde a terceira pergunta, porque não tem nenhum jogo aqui em cima do que eu vou trabalhar, e eu vou tentar responder essas perguntas em cima do nosso conhecimento, beleza? Então se você não conhece essa promoção Segura Essa Bolada, é bem bacana, é muito difícil, mas é bem bacana, o link está aqui embaixo também, você consegue receber aí um pote gratuito e ir respondendo as suas perguntas. É difícil, mas vamos ver, né, até onde a gente consegue chegar. Então vamos trabalhar? De novo aqui, se você não se inscreveu
no canal, ó, se inscreve aí. E última coisa, só para lembrar, curso gratuito de trade esportivo no primeiro comentário fixado. Eu acho que eu esqueci de fixar ontem, mas eu vou fixar hoje. Theoborges.com, meunome.com, não tem erro, tá? Clica ali em módulos ou naquele drop-down ali do curso de trade esportivo, você vai conseguir fazer o curso integralmente, sem precisar pagar absolutamente nada, sem pegadinha. Vai te levar num nível avançadíssimo de trade, eu tenho certeza que você vai gostar demais, beleza? Então agora sim, chega de mais delongas e vamos trabalhar. Deixa eu falar rapidinho sobre esse dia 22, que foram os jogos que a gente separou para trabalhar, tá? Por enquanto, eu ainda estou gravando esse vídeo na metade do dia, ou é agora que eu faço esse planejamento, ou eu não consigo fazer mais. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tinha separado primeiro para os backs o Leverkusen, o City e o Sevilha. Nesse momento, somente o Leverkusen terminou 5-1 para o Leverkusen contra o time do Augsburg. Foi 5-1, foi um 5-1 fácil. Não acho que tenha dado leitura aqui, talvez, para pegar esse back Leverkusen, porque o Augsburg estava atacando no momento, o Leverkusen marcou no contra-ataque, como é de costume, e depois foi até tranquilo de pegar essa goleada do Leverkusen. Foi uma leitura bem fácil de se fazer, e o overlimit no final também, tá bom? O que mais que a gente tinha aqui? O City, nesse momento o City está perdendo para o Southampton de 1-0, não sei se deu leitura para alguma coisa ou não, e o Sevilha ainda está 0-0 com o time do Celta. Pelo que eu estou vendo aqui, tem algum possível padrão de superioridade, tá? Em relação ao mercado de gols, a gente tinha um Paderborn e Werder Bremen 3-4, né, que terminou o jogo. Aqui a gente tinha, quando a gente tivesse um time à frente do placar, seria bem mais interessante, foi o que eu fiz, eu trabalhei aqui os 5,5, tá? Os 5,5, por mais que parecesse ali bem espaçado, foi até na minha opinião, uma entrada bem interessante, porque o jogo estava muito aberto. O jogo do Darmstadt com o Ingolstadt não cliquei, apesar do Darmstadt ter vencido por 2-0, e aqui o meu planejamento era trabalhar caso o Darmstadt estivesse na frente, mas o Ingolstadt não se expôs o tanto que eu gostaria, tá? Freiburg e Stuttgart, eu coloquei aqui máximo de 2-3 gols, realmente saiu só 2 gols, eu estava fribetado no 2,5 aqui. Hoffenheim e Dortmund, aqui foi 3-2, um jogo também muito corrido. Furt mais, que era o jogo lá da nossa Segura Essa Bolada, foi 2-1, também tinha colocado aqui no máximo 3 gols, realmente era um jogo muito truncado, mas não saiu na frente. Gladbach e Union Berlin, também tinha colocado no máximo 3 gols, né? Eu obviamente vou dizer que tem muita coincidência, eu não vou conseguir cravar quantos gols vão sair numa partida, eu não tenho bola de cristal, mas em cima do conhecimento das equipes a gente vai conseguindo cercar uma coisa aqui, uma coisa lá, e a gente vai conseguindo ter uma ideia maior dos jogos, né? Pode ver que aqui a gente teve uma assertividade muito grande em relação a cenário. Isso aqui não são dicas de entradas. Não vou chegar aqui e falar, opa, 100%. 100% o quê? Né? Importante é ganhar dinheiro, não é ficar comentando se foi ou não foi. Mas muitos dos jogos aqui bateram um cenário que a gente estava imaginando, tá? Jogo do Genoa com o Udinese eu não fiz, o Freiburg com o Stuttgart eu não mexi no Match Odds, o Gladbach e Union Berlin também, gostaria de ter mexido aqui, mas eu estava com muito delay nesse jogo, e o West Ham com o United também não assisti, foi um jogo muito fraco. O United venceu por 1-0 num gol no finalzinho do Rashford aos 93, tá? Bom, então deixa eu apagar aqui para a gente não demorar mais. Vou colocar aqui o dia 22 para o dia 23. Apagar. O Bremen não se complicou quase, né? Chegou a estar atrás do placar 2 vezes, mas conseguiu virar o jogo de forma excepcional o Bremen. Então vamos fazer o nosso planejamento aqui. Então vou voltar aqui para o SofaScore para a gente marcar os nossos jogos. Sempre que eu volto para essa tela aqui aparece esse botãozinho para lembrar você de se inscrever. Aqui tem uma propaganda do Google de pneus, mas não é minha. Pronto, vamos lá, dia 23. Temos aqui o Arsenal com o Burnley. Não tenho feito com muita frequência jogos do Arsenal na Premier League, mas eu vou marcar esse jogo para a gente comentar. Crystal Palace e Liverpool, são 2 times aqui de cima, e o Chelsea com o Tottenham é o que eu quero fazer, tá? Leicester e Brighton eu vou pular porque é um jogo aqui de meio de tabela e eu não tenho trabalhado esse tipo de cenário, tá? Na La Liga, Real Madrid e Elche, um replay da Copa do Rei. O Deportivo Alavés contra o Barcelona são os 2 jogos que eu quero acompanhar. Para quem quiser, vale a pena ficar de olho no Vallecano, tá? O Vallecano dentro de casa é um time muito difícil de tirar ponto. Olha só, o Vallecano em casa
É o segundo melhor mandante da competição, só tomou 4 gols, fez 20. Faz uma média de 2 gols por jogo. Eu não vou fazer porque eu não tenho trabalhado, mas é um time muito interessante para quem for fazer. Tá? 2 jogos aqui da Bundesliga, o Leipzig recebe o Wolfsburg e o Hertha recebe o Bayern de Munique. Todos os jogos da Série A italiana me interessam. Nenhum jogo da Ligue 1 me interessa, mas para quem for fazer lá a super promoção, né, a super cotação da Betfair, tá aqui o PSG. Em Portugal eu quero fazer o jogo do Porto com o Famalicão, aqui às 17h30. E na Bundesliga 2, 2 jogos, afinal de contas, um deles, o Karlsruhe contra o Sandhausen, foi adiado muito provavelmente por conta de problemas com o Covid, tá bom? Isso ficou assim, ó. Vamos voltar para a aba de favoritos. Deixa eu minimizar o que já acabou no dia de hoje. E a gente tem aqui, deixa eu tirar o Final na minha lista para não aparecer aqui. E a gente tem começando com a Série A italiana. Eu vou começar com a Bundes 2, que é de costume, tá? Fica mais fácil para mim. Bom, Hannover e Dresden. O Hannover vem de uma... Como é que eu vou dizer? De uma surpresa, não sei se tanto agradável, contra o Borussia Mönchengladbach na DFB Pokal. Um time que briga hoje para não cair. Aqui o Hannover acabou dando uma subida na última vitória. No último jogo acabou vencendo, mas briga diretamente com o Sandhausen aqui para não cair, tendo vencido o Gladbach, que eliminou o Bayern de Munique na DFB Pokal. Ou seja, o Hannover passa para uma fase mais avançada da Pokal, eliminando o time que eliminou o Bayern. Foi uma coisa bem assim surpreendente. Dentro de casa, o Hannover tem 3 vitórias em 9 jogos. Para mim é um número muito baixo. O que mais me prejudica aqui na análise do Hannover é o ataque. O time tem 6 gols em 9 jogos e tomou 11. Tá? Como visitante, o Dinamo Dresden tem 2 vitórias, dá para ver aqui, ó, em 10 jogos. Também marcou menos de 1 gol por jogo e sofreu uma média de 2 gols por jogo. O que a gente tem aqui? Frente a frente a gente tem 2 ataques horrorosos contra uma defesa do Hannover, que dentro de casa toma uma média de 1 gol por jogo, mais uma defesa do Dresden fora de casa que toma uma média de 2. Então o que puxa esse jogo para algum tipo de cenário para gols é o Dresden, não é o Hannover. E não pelo ataque, mas pela defesa fraca. Né? Então, com toda a sinceridade do mundo, na maioria das vezes que eu falo assim, não vou fazer esse jogo vai ser ruim, esse jogo costuma ser com bastante gols, mas eu prefiro pular esse jogo aqui, tá? Prefiro pular ele, porque tá um cenário muito nebuloso para analisar. Os dois times têm um ataque muito fraco, pode ser que nesse domingo de manhã eles estejam ali abençoados, que eles estejam muito bem, mas são 2 ataques muito ruins. Um jogo talvez para um match odds, mas trabalhar match odds na Bundes 2 geralmente é uma tarefa muito árdua, tá? Então eu vou pular esse jogo aqui. O outro jogo que a gente tem do dia é Regensburg e Kiel. Aqui eu quero fazer, porque por mais que eu tenha bastante desconfiança no Regensburg, é um time que é o time que mais marcou de bola parada na Bundes 2 e o Kiel também tem um bom escanteio, então eu venho para esse jogo primeiro para dar uma olhada nas bolas paradas, mas eu acho que a gente pode encontrar alguma coisa para gols aqui sim. Dentro de casa, o Regensburg marcou uma média de 2,5 gols por jogo e sofreu mais de 1,5 gols. E como visitante, o Kiel puxa um pouco para baixo, mas a defesa do Kiel ajuda bastante. Tá? Então eu vou puxar esse cenário aqui para a gente fazer esse jogo do Regensburg. Deixa eu colocar como lista aqui. Regensburg e Kiel. E eu vou colocar aqui bolas paradas. Deixa eu dar uma consultada aqui naquele nosso PDF de apoio que eu mando para os membros aqui do canal. Se eu tenho alguma informação específica. Olha só, 14 gols de bola parada do Regensburg e 7 gols sofridos do Kiel. Né? Isso ajuda bastante. Então é isso mesmo que eu venho para ficar de olho nessas bolas paradas, principalmente do Regensburg. Tá bom? Em relação aos cenários, o Regensburg é o primeiro a marcar geralmente em 70% das vezes que joga em casa. Isso é bom para quem está buscando alguma coisa no match odds. Falhou em marcar em apenas um jogo dos 10 que disputou. Me parece também um jogo com uma grande chance de ambas marcam, para quem gosta. Tá? Eu gosto sempre de avisar isso, porque eu não uso, mas eu sei que alguém pode utilizar. Aqui a gente tem como destaque o ataque do Regensburg com uma média de quase 2,5 gols. Né? E ó, todos os jogos do Regensburg
dentro de casa foram mais de 1,5 gols e 90% deles foram mais de 2,5 gols. Isso também me indica aqui um cenário bem interessante para a gente trabalhar uma longa exposição. Tá bom? Pulando então para a Série A italiana, nós temos Cagliari e Fiorentina. Se tudo correr bem, realmente aqui vai ser muito difícil para o Cagliari segurar a Fiore. O grande problema da Fiore é que ela acende e apaga. Tem jogo que ela joga muito bem, tem jogo que ela fica praticamente irreconhecível. O grande destaque do Cagliari é o atacante brasileiro João Pedro, formado no Atlético Mineiro, se eu não estou enganado. Mas o companheiro de ataque, o Keita Balde, está emprestado, né, está cedido à seleção e não vai jogar. Não tem jogado esses últimos jogos, tá? Como na Fiorentina, o principal jogador é o Dusan Vlahovic, tem agora como reserva direto o Piontek, né? O Ricardo Saponara também é um bom jogador, Nicolas Gonzalez, e eu quero chamar a atenção para vocês para esse rapaz aqui chamado Cristiano Biraghi, que é um dos melhores batedores de falta, talvez dessa Série A. São 4 gols marcados em 4 cobranças de falta. Pasmem, tá? 4 gols marcados em cobranças de falta direta. Então, fiquem de olho. Livre 10 em 10, como a gente costuma dizer para a Fiorentina, fiquem de olho no Cristiano Biraghi para bater. O cara tá com um aproveitamento muito bom, tá? Vamos dar uma olhada aqui, então, no nosso PDF para já simplificar a nossa análise. Aqui os jogos da Bundes 1, Cagliari e Fiorentina. Olha só, a Fiore não tem uma incidência de sair tanto na frente, tá? Não acho que seja interessante trabalhar match odds nesse jogo, tá? O ataque da Fiorentina fora de casa é um ataque pobre, tem uma média de 1 gol por jogo somente, uma defesa também não tão boa. A defesa do Cagliari consegue ser pior ainda, 1,82 gols por jogo sofridos. Na bola aérea, a Fiorentina marcou 6, o Cagliari é o time que mais sofreu na bola aérea, na bola parada, desculpa, na Série A nessa temporada 2021-2022. Ou seja, a gente tem um time que mais sofreu gol de bola parada contra um time que não é tão ruim nesse fundamento. Vale a pena ficar de olho nisso, tá? E de maneira geral, são dois times muito bons para trabalhar o mercado de gols. E eu, sinceramente, não gosto da Fiorentina quando ela joga fora de casa, mas se ela sair na frente, a gente pode ter um cenário muito interessante, porque aqui a gente tem algo que eu gosto muito, que é desespero. Sempre que a gente tem um time desesperado, que é o caso do Cagliari, o outro time de qualidade, que é o caso, obviamente, da Fiorentina, pode aproveitar muito os contra-ataques, tá? Dusan Vlahovic, Cristiano Biraghi são os principais destaques que eu comentei com vocês. O João Pedro é o principal destaque aqui no time do Cagliari. Eu venho para esse jogo para trabalhar o mercado de gols, mas eu não vou puxar muito a minha corda, tá? Cagliari e Fiorentina. Também vou procurar um cenário aqui de no máximo 3 gols. Ah, Theo, mas pode sair muito mais. Pode. Com certeza pode, mas eu quero trabalhar com um cenário de maior segurança. Isso quer dizer que se esse jogo tiver empatado, mas com cenário para gols, com cheiro de gol ali, eu vou tentar buscar um 2,5 ainda no primeiro tempo. Certo? É isso. Vamos voltar aqui para a Série A, Spezia e Sampdoria. Esse é aquele tipo de jogo bem cachorrento, né, que a gente fala, bem cachorreira mesmo. Série não, costumo dizer que é um jogo de bloco médio para baixo da tabela. A Sampdoria fora de casa é um time muito fraco, muito mediano, com 13 gols marcados apenas em 10 jogos, uma média muito baixa, tá? Um time que defende muito mal, que até contra-ataca muito bem, mas que defende muito mal. E o time do Spezia tem 2 vitórias em casa também com médias muito baixas, tá? Eu acho que assim, se você quer um bom jogo para trabalhar uma possibilidade de match odds, eu acho que pode ser interessante ficar de olho aqui, mas eu sinceramente vou acabar pulando esse jogo se nada der errado, tá? Se eu não ver alguma coisa muito diferente. O que eu tô vendo aqui, ó, números ruins no ataque do Spezia, no ataque da Udinese, da Sampdoria. A Sampdoria consegue ser pior na defesa também. A gente pode ter aqui um cenário de bola aérea da Samp resolvendo um jogo, tá? Então eu acho que isso vale a pena de se anotar. Vale sempre a pena ter o tipo de informação, né? Spezia e Sampdoria. Aqui eu vou botar bolas paradas, principalmente da Samp, mas eu vou deixar dos dois, porque se a gente ver aqui, ó, a Sampdoria também sofre nesse fundamento. A Samp aproveita bastante a questão dos contra-ataques, né? Por conta de ser um time muito veloz pela direita. Em relação a gols,
Não sei se é um jogo interessante para ambas. Tô com o pé atrás, tá? Eu vou ficar só com esse jogo para match odds mesmo se me der padrão. Napoli e Salernitana, aqui não tem muita volta para dar. Ou você tem método para trabalhar um back bem baixo, ou você não faz esse jogo. Eu, sinceramente, acredito numa possibilidade de vitória até mais larga aqui do Napoli. Nesse momento, eu não sei se o Osimhen, o Vitor Osimhen, que é o melhor atacante do Napoli, já está disponível para ficar titular, mas ele jogou no último jogo e estava com muita fome, deu para sentir isso. Então, se for confirmado o Napoli com o Osimhen titular, talvez até uma possível goleada do Napoli, mas eu não venho para trabalhar match odds com essa odd tão baixa, tá? Então, com isso, eu prefiro pular esse jogo. Torino e Sassuolo. Jogos do Sassuolo, não preciso nem falar aqui com vocês. Quem me acompanha já sabe, jogo do Sassuolo é para provavelmente buscar alguma coisa para gols ou não fazer nada, porque match odds com o Sassuolo é mais complicado. O Torino é o segundo melhor mandante dessa competição, pasmem. O Torino é o segundo melhor mandante. Como visitante é um time horroroso, mas como mandante é incrível. E como visitante o Sassuolo é mediano para baixo, digamos, né? É que o campeonato está bem nivelado por baixo. O Sassuolo fora de casa fez uma média de 2,3 gols por jogo, tomou uma média de 1,8. Excelente. O Torino em casa tem uma média ainda próxima de 2 gols por jogo e sofreu 1 gol por jogo. Eu acho que aqui a gente fecha numa possibilidade de trabalhar gols. Não gosto dessa odd baixa do Torino, apesar dele ser um bom mandante. O Sassuolo sempre complica muita gente, tá? Então eu vou ficar de olho aqui no mercado de gols. Torino e Sassuolo. Vamos fazer uma análise um pouco mais aprofundada desse jogo aqui. Tá aqui, ó. O Torino saiu na frente em casa em 82% dos jogos. Talvez isso justifique a odd baixa. E isso para você pode ser interessante se você for trabalhar aqui o mercado de match odds. Tem alguma coisa cagada aqui no meu PDF. Eu já vou arrumar isso daqui. Ó, tá sem a fórmula. Eu já vou arrumar isso daqui, tá? Fora de casa, o Sassuolo não falhou em marcar em nenhum jogo e ambas marcam em todos os jogos que disputou fora. Me parece interessante a gente ficar de olho no ambas aqui, hein? Também pode ser um jogo muito bom. O Sassuolo segue com a sina desde 2019 de ser um time ruim de defender bola parada. Então toma cuidado nisso ou, obviamente, aproveite esse tipo de fundamento, porque o Sassuolo é um time que defende muito mal as bolas paradas. E olha que interessante, todos os jogos do Sassuolo fora de casa foram mais de 2,5 gols. Aqui é um jogo muito quente para a gente trabalhar gols, né? Em relação a jogadores importantes, fiquem de olho. Quem tem que jogar são esses três aqui, ó. Berardi, Scamacca e Giacomo Raspadori. São excelentes jogadores que fazem muita diferença no time do Sassuolo. Beleza? Já o time do Torino vem dependendo cada vez menos do Andrea Belotti. Isso é importante para o Torino, para desvencilhar um pouquinho dessa responsabilidade do Belotti, tá? Outro jogo é Empoli-Roma. A Roma é um time difícil de se analisar, né? Como visitante é um time que tem 4 vitórias apenas, marcou uma média de quase 2 gols por jogo, sofreu mais de 1,5 gols. É difícil fazer jogos da Roma. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade. O Empoli tem 3 vitórias aqui em 11 jogos apenas. O Empoli é muito melhor visitando, olha ele aqui, ó, em sexto, do que mandando. Os últimos jogos do Empoli, olha só que grade ruim de jogos, ó. A última vitória do Empoli no campeonato foi aquele 1-0 contra o Napoli, um gol de cabeça, se não me engano foi de escanteio. E a Roma venceu na Copa Itália o Lecce, passou para a próxima fase, tinha vencido o Cagliari em casa por 1-0, acho que foi gol de pênalti do Sérgio Oliveira, mas vinha de um vexame, uma virada para a Juventus e depois uma derrota para o Milan, tá? Não me parece uma fase tão boa assim da Roma, do José Mourinho. O que a gente tem além de informação aqui desse jogo? A Roma não é um time que costuma sair na frente com muita frequência, não passa tanta segurança assim. Tá? O Empoli também dentro de casa não é isso tudo. A média de gol do ataque da Roma é bem melhor do que o ataque do... Meu cachorro tá em cima da esteira. Vai caminhar, cara? Sai daí. Segura aí que eu vou abrir pra ele sair, que ele tá com frio. Vai lá. Vai. Vai lá. Pronto, foi mal.
Média de gols sofridos do Empoli é uma coisa absurda, né? Para estar vermelho aqui é porque realmente é acima da média, 2,64. Talvez buscar gols aqui, né? Olha só que interessante. A Roma é um dos times que mais marcou de bola parada nessa competição. Eu acho que a gente pode ficar de olho nisso, tá? Uma coisa aqui que eu quero adicionar com certeza. Primeiro, a Roma não é um time tão confiável para match odds, então toma muito cuidado. O que eu vou anotar aqui é sobre a bola parada da Roma, mas isso não necessariamente indica que eu vou estar posicionado no match odds o jogo inteiro. Significa que talvez eu só venha para ficar de olho nos escanteios da Roma, tá? Bolas paradas. Vou deixar das duas equipes porque o Empoli já marcou 7 gols nessa competição de bolas paradas também. Sobre o mercado de gols, vamos ver se a gente consegue identificar alguma coisa aqui, ó. Excelente para gols o Empoli em casa. E eu acho que dá pra gente buscar um cenário também de um 2,5 aqui, né? Quem sabe? Vou ficar de olho aqui sim. Empoli e Roma também no máximo 3 gols. Não quero exagerar aqui, afinal de contas o Empoli não é tão bom dentro da sua residência. E por último, jogo parelho entre Milan e Juventus, um clássico. Aqui é match odds, eu não consigo ficar cravando ou ficar analisando muito para gols. Geralmente jogos parelhos assim, eu já venho logo trabalhando o match odds, porque é ali que eu consigo extrair o maior valor desse tipo de jogo, tá? Juventus. Mas, como a gente analisar nunca é demais, vamos dar uma olhada aqui, ó. Dentro de casa, o Milan saiu na frente em 70% das vezes que jogou. Só falhou em marcar em 10%. A Juventus foi a primeira a marcar em 73%. Jogo difícil para match odds, tá? O ataque do Milan supera a Juventus por pouco e a defesa do Milan também é melhor. O Milan marca mais de bola parada do que a Juventus. A Juventus sofreu 6. Isso indica uma queda de produção defensiva com Chiellini, Bonucci e De Ligt, né? Precisa melhorar isso daí. E o Milan marca muito gol de contra-ataque. Então o Milan na frente pode indicar uma coisa interessante pra gente. Vamos anotar isso ali. Ó, bolas paradas e contra-ataques do Milan. Fechou? Óbvio, se a gente não tiver muitos desfalques. Em relação a gols, o Milan não é um time que costuma marcar mais de 2 gols no jogo, dentro de casa, são poucas vezes. A Juventus, em quase 91% das vezes, marcou mais de 1 gol. Tá? Então aqui me parece um cenário para 2 gols, né? 2, 3 gols, sei lá, muito assim, na risca, né? É uma linha muito tênue aqui, mas eu vou ficar primeiro com o match odds. Vamos falar sobre Premier League para a gente fechar? O Arsenal contra o Burnley a 1,30. O Arsenal dentro de casa é um dos melhores mandantes dessa competição, com 18 gols marcados e 8 sofridos. Eu não sei, cara, eu não consigo confiar tanto no Arsenal. O visitante é o pior do campeonato. Vocês nem estão vendo aí, tá abaixo do negócio. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. É o Burnley, que está em 20º, quer dizer. 8 gols marcados, menos de 1 gol por jogo, 19 gols sofridos. É quase a mesma média do que o Arsenal em casa, só que ao contrário, né? O Arsenal, quando enfrentou o Burnley, a maioria das vezes foi menos de 2,5 gols e o Arsenal é o primeiro a marcar em 8 dos 10. De maneira geral, o Arsenal não vence a 4 jogos, não marca gols a 3, mas obviamente deve estar inserido também jogos de liga, tá? E o Burnley vem de 3 derrotas seguidas e não vence a 8 jogos, sofreu gol nos últimos 3. Será que vale a pena ficar de olho nesse back Arsenal? Vamos dar esse voto de confiança pelo menos para aquela questão de consulta, né? Ou seja, eu vou acompanhar o primeiro tempo do Arsenal para ver se a gente tem padrão de back ou não, tá? Mas me parece uma diferença muito grande de prateleira aqui. Só o Arsenal para conseguir se complicar nesse jogo. Outro jogo que a gente tem na Premier League é Crystal Palace e Liverpool. Isso aqui, historicamente, é um jogo difícil para o Liverpool. Mas, na maioria das vezes que o Crystal Palace complica a vida do Liverpool, é quando o Liverpool está jogando em Anfield. Fora de casa, na grande maioria das vezes, quando o Liverpool enfrenta o Crystal Palace, ele vence. Tá? O Liverpool tem uma vantagem muito boa. Vem de 10 vitórias seguidas contra o Palace. Mas é importante lembrar que o Liverpool está sem o Sadio Mané, o Mohamed Salah, Naby Keita. E o Crystal Palace também está sem o Zaha, se eu não estou enganado, tá? Quando se enfrentaram, mais de 2,5 nos últimos 5 dos 6.
O Crystal Palace sofreu gol nos últimos 19. O Liverpool foi o primeiro a marcar nos últimos 5 jogos seguidos contra o time do Palace e venceu o primeiro tempo nos últimos 4 dos 5, tá? Eu tô com um pé atrás no Liverpool desde o jogo contra o Arsenal por conta dessa falta dos jogadores importantes do Liverpool. Então eu prefiro pular esse jogo, com todo respeito. Eu prefiro pular esse jogo porque eu não tenho confiança nesse ataque aqui. Eu sei que o Diogo Jota tá jogando muito, mas eu gostaria de ver o Mohamed Salah e o Sadio Mané em campo e eles não estão ali e eu tenho pouco conhecimento do Liverpool. Vou dar até uma olhada aqui nos nossos dados a mais, mas eu vou dizer para vocês, não dá para se embasar tanto aqui, porque dá uma olhada aqui, ó. Mohamed Salah, Sadio Mané, olha a diferença que faria os dois em campo. 16 gols, 8 gols, 9 assistências. É diferenciado, entendeu? Então, por mais que esse jogo indique pra gente uma possibilidade de ambas não, mas indica uma possibilidade de trabalhar pelo menos um 2,5 aqui, sei lá, eu acho que eu prefiro ficar de fora, tá? Acho que eu prefiro ficar de fora, não tenho confiança. E Chelsea e Tottenham também é um clássico. Talvez a saúde do Chelsea esteja até um pouco mais baixa do que deveria. O Chelsea dentro de casa tem 5 vitórias em 11 jogos. É um desempenho até mediano para um time dentro de casa. Como visitante, o Tottenham marca e sofre poucos gols e tem apenas 4 vitórias. Me parece um jogo mais parelho do que indicado. O provável cenário seria o Chelsea com a bola e o Tottenham jogando no contra-ataque. É o que a gente imagina, né? Bem provável aqui que a gente tenha Lukaku e Timo Werner no ataque, isso é muito interessante para o Chelsea, isso pesa bastante a odd, mas a gente tem também o Lucas e o Harry Kane. Eu não sei se o Heung-min Son está fora machucado, isso pode estar contando sim, essa trinca aqui entre Harry Kane, Lucas Moura e Heung-min Son estava dando muita liga, estando fora realmente faria muita diferença. Os últimos jogos entre eles foram menos de 2,5 gols. O Chelsea vem de 3 vitórias seguidas e não perde para o Tottenham há 6 jogos. E foi o primeiro a marcar nas últimas 5 vezes que se encontrou. Então temos aqui uma pseudo-freguesia, né? Mais ou menos isso. Vamos dar uma olhada em alguma coisa mais aprofundada aqui. Aqui o jogo do Chelsea, ó, foi o primeiro a marcar nos últimos 11 jogos em casa em 64% das vezes, ou seja, o Tottenham sai bem atrás do placar quase sempre, tá? É um time que falhou em marcar em apenas um jogo. Tem um ataque muito bom. Me parece realmente que a gente tem aqui um favoritismo muito grande do time do Chelsea. O Chelsea marcou 9 vezes de bola parada e o time do Tottenham somente 4. Dá pra gente ficar de olho também nisso. E me parece também aqui, ó, uma possibilidade muito grande de a gente trabalhar gols muito por conta do Chelsea e não por conta do Tottenham, tá? Assim, como opinião, eu acredito que essa odd do Chelsea poderia estar um pouquinho mais alta, tá? Mas olhando assim os dados, dá para ver que o Chelsea realmente, e obviamente com a formação e a informação de que o Heung-min Son não vai jogar, talvez isso faça muita diferença. Eu estou muito inclinado a não fazer nada, porque é bem provável que eu não trabalhe esse jogo em back Chelsea, tá? É bem provável. O Chelsea não costuma ser um time que me dá padrão de back. Também não vou trabalhar layout Chelsea porque o Tottenham deve adotar um estilo do Antônio Conte que é ceder a bola para o Chelsea. E o time que tem camisa, peso de camisa, e tem a bola, não vai subir com frequência essa odd. Corrigir essa odd seria muito, muito contra a maré. Eu prefiro não fazer. Para gols, o Tottenham puxa muito esse jogo para um under, principalmente sem o Heung-min Son. Talvez umas bolas paradas do Chelsea, mas, cara, muita cautela. Muita cautela para não vir trabalhar só peso de camisa. O Conte pode vir para esse jogo e tentar empatar. Não seria nada demais aqui para o Tottenham somar um pontinho fora de casa contra o Chelsea para pensar numa vaga na Liga dos Campeões. Eu vejo o Conte fazendo esse tipo de coisa. E se o Tottenham abrir o placar, é lógico, o Chelsea costuma abrir o placar, mas se o Tottenham abrir o placar, eu não duvido que o Tottenham recue e fique jogando apenas no contra e tente segurar esse jogo. Então, sinceramente, prefiro ficar de fora, tá? Vamos falar sobre Bundesliga 1. Nós temos o jogo do Leipzig contra o Wolfsburg. O Leipzig a 1,50. O Wolfsburg bem numa fase assim horrorosa mesmo. O último jogo do Wolfsburg foi um 0-0 contra o Hertha. Depois perdeu de 1-0 contra o Bochum.
amistoso não conta, aí derrota. A última vitória do Wolfsburg, nem lembro mais quanto é que foi, né? Então, assim, o Wolfsburg vem numa fase horrorosa. Já o Leipzig vem numa fase boa em casa. Dentro de casa, o Leipzig vem recuperando o fôlego. São 7 vitórias em 10 jogos, marcou uma média de 3 gols por jogo e sofreu 13. Então, assim, a gente tem um Leipzig que talvez não esteja na melhor temporada da vida, né? Na Bundesliga, porque está em 8º, muito por conta do seu desempenho fora de casa. Mas jogando em casa, o Leipzig é muito bom. E a gente tem um Wolfsburg que fora de casa é um time também que marca pouquíssimo gol e toma gol. Então pode ser um jogo interessante para a gente ficar de olho no time do Leipzig para um back, ou a gente pode ficar de olho no mercado de gols depois do primeiro gol, de preferência do Leipzig. Tá? As últimas partidas entre eles não tem muita informação, mas deixa eu puxar aqui algo um pouco mais aprofundado. Aqui, ó. Série A, Bundesliga 1. Tá aqui, ó. O Leipzig saiu na frente em 60% das vezes que jogou em casa. O time do Wolfsburg saiu na frente em apenas 33%. O Leipzig é um time que falha muito pouco em marcar dentro de casa, já o Wolfsburg marca bem, falha bastante. O ataque do Leipzig, como eu falei, é muito melhor. Em relação a bolas paradas, o Wolfsburg defende muito mal, tá? Já foi visto isso no jogo contra o Colônia, onde eles tomaram uma virada. E o Leipzig tem uma boa bola aérea, dá para ficar de olho nesse fundamento aqui sim, tá? Vamos anotar, porque a informação nunca é demais. Leipzig e Wolfsburg. Vamos colocar aqui bolas paradas. Em relação ao contra-ataque, eu não estou vendo algo assim tão gritante, não. Tá? Eu prefiro não fazer. Tá? Aqui a gente tem o Leipzig puxando esse jogo para um over e a gente tem o Wolfsburg talvez puxando esse jogo para no máximo 1,5 gols. Eu acho que 2,5, no máximo 3 gols aqui também tá de bom tamanho, caso o Leipzig saia na frente. Por quê? O Wolfsburg não está numa situação de extremo desespero, mas ele já está começando a bater a água, como a gente diz, na bunda. Olha aqui, ó. O Wolfsburg no geral está em 15º. O Greuther Fürth venceu, o Arminia Bielefeld venceu o Frankfurt, o Augsburg perdeu, mas o Wolfsburg continua aqui na disputa nessa vaga da relegation, uma possibilidade até de rebaixamento, então não é fácil a vida do Wolfsburg. Eu acho que aqui a gente tem sim um cenário de desespero, então de preferência o Leipzig na frente do placar. Tá bom? E no máximo eu vou trabalhar com um cenário de 3 gols também. Ah, mas o Leipzig marcou uma média de 3 gols por jogo. Tudo bem, mas eu não confio no ataque do Wolfsburg, tá bom? O que mais que nós temos? Para fechar a Bundesliga 1, Hertha Berlim e Bayern de Munique. Chovendo molhado aqui, né? Por mais que o Hertha tenha uma boa defesa dentro de casa, o melhor visitante da competição é o Bayern, com mais de 3 gols por jogo. Um time que às vezes me passa uma impressão de que está com algum tipo de problema com o treinador, mas às vezes também não. De preferência, eu espero que o Leroy Sané jogue. De preferência também que ele jogue mais pelo meio. Tá? A gente ainda tem o Davis fora por aquele problema do... Não sei se é alguma coisa no coração que foi identificado nele. Tomara que ele melhore logo. Mas a gente tem a volta do Pamecano, o Neuer também acho que já tinha voltado no último jogo. Tá quase completo o Bayern, eu venho para esse jogo para buscar um padrão de back ao time do Bayern aqui. Tá? Eu vou consultar aquele back ao Leipzig também, tá? Não vou negar para vocês não, o Leipzig pode começar com uma força bem grande aqui, eu vou consultar, para ver se a gente pode buscar algum tipo de oportunidade aqui. No jogo do Real Madrid, o SofaScore agora vai atualizar sozinho, como de costume. Aí, voltou. Olha aqui, ó. 2-0 pro Celta de Vigo. 2 gols. Quando o Sevilla falou assim, ó, vou dar uma descansada, tomou 2 gols. Foi bom estar gravando o planejamento. Não sei se eu tomaria esse gol, porque eu não trabalho tanto Sevilla, mas... Foi bom. E o City continua perdendo para o Southampton. Pressão do caceta aqui, ó. Vamos ver como é que termina esse jogo. Por enquanto, o Colônia vai vencendo por 2-1 o Bochum com gol do Modeste, né? Isso aí é igual, sei lá, é igual nuvem carregada em dia de chuva, né?
Não adianta. Vai acontecer. Vamos falar de Real Madrid e Elche. Aqui é um replay do jogo da Copa do Rei. O Real Madrid com uma odd 1,20. Eu sinceramente não gosto de trabalhar o Real com odds baixas. Eu prefiro trabalhar o Real Madrid quando ele está à frente do placar. O que eu vi do Elche é um time que marca muito mal, principalmente pela direita, esquerda do ataque do Real, onde está ali o Vinícius Júnior. No jogo de Copa, o Marcelo jogou por aquele lado, mas apesar do Marcelo ter feito um bom jogo ofensivo no 1-1, criando bastante espaço junto com o Vini Júnior, defensivamente o Real ficou muito exposto naquele lado esquerdo de ataque. Eu acho que o Real Madrid não deve jogar com o Marcelo no jogo da Liga, deve ser o Mendy. Com isso a gente deve ter muito provavelmente um Real um pouco mais encorpado, mas o Elche vai jogar fechado, o Real Madrid vai ter que fazer aquela proposição de bola ali e uma jogada individual. Não sei, eu gosto muito mais do Real quando ele está à frente do placar, tá? O Real tem uma média em casa de 7 vitórias, é um dos únicos invictos, né, junto com o Vallecano. 7 vitórias em 10 jogos, só tomou 6 gols, fez 22, uma média de 2 gols por jogo. Também não é um time que fica goleando o tempo todo. E o Elche tomou 18 gols, marcou 11 e só venceu 2 fora de casa. Nas últimas vezes que se enfrentaram, aí não dá porque o Elche subiu há pouco tempo também, né? Mas o Real Madrid venceu as últimas 3 partidas e não perdeu as últimas 8. Deixa eu ver se eu tenho informação aqui do jogo do Real. Eu acredito que sim. Cadê? Aqui, Granada, Real Madrid e Elche. Real Madrid sai na frente em metade dos jogos que joga em casa. Isso não me agrada, tá? Apesar do ataque do Real ser muito bom. E o Real Madrid não puxa esse jogo para o mercado de gols. Então, para quem for... eu quero trabalhar a goleada do Real. Não sei, talvez aqui seja muito puxado. Eu prefiro ficar de fora. O Real Madrid não é um time que costuma sair tanto na frente, apesar de vencer bastante jogos. E também não é um time que marca, assim, tantos gols, né? Por exemplo, 50% dos jogos apenas do Real Madrid dentro de casa foram mais de 2,5 gols. Então, eu prefiro ficar de fora nisso daqui também. Você vê que eu vou... Não dá pra gente fazer tudo. A gente vai se organizando e vendo o que pode dar melhor oportunidade nessa questão dos cenários. O jogo do Barcelona com o Alavés é muito mais uma consulta. Eu quero acompanhar o Barcelona nessa reformulação, os jogadores que chegam, entender como eles estão jogando com o Xavi. Não é nada para, vou vir aqui fazer back Barcelona. Não, eu quero só dar uma olhada mesmo, quero estar olhando de perto, porque a gente pode encontrar ali uma virada de chave do Barça, trazer uma peça específica. Parece que agora o Barcelona vai vender o Dembélé, né, que era um jogador que fazia diferença no 1-1. Vai pegar o Alavés, que dentro de casa tem 3 vitórias em 11 jogos, só marcou 8 gols em 11 jogos. Horrível. E o Barcelona, que fora de casa também está com uma média horrível. Aqui é o peso da camisa puro. É o famoso peso da camisa carregando essa odd do Barcelona para baixo. Nada farei, como dizem os nossos amigos. Paris Saint-Germain a 1,20. Também não tenho trabalhado jogos do PSG na Ligue 1. E, por último, o Porto com o Famalicão. Esse que sim, eu quero fazer alguma coisa. O Porto vem numa fase muito boa. Dentro de casa tem 8 jogos, 8 vitórias. Está passando o trator em todo mundo. E o Famalicão fora de casa tomou 19 gols e tem 2 vitórias apenas. Então eu venho para esse jogo com uma ideia de procurar um back Porto. Tá? Consegui filtrar bastante os jogos desse domingo. Falei sobre todos, mas não vou conseguir fazer todos e vou dar uma dica para vocês. Me parece um domingo bem estranho. Tá? Acredito que alguns jogos aqui têm a possibilidade de ser bem estranho. Tá? Milan e Juventus, esse Empoli-Roma também, me parece um jogo que pode ser complicado. Jogo do Cagliari com a Fiorentina depende muito de quem sair na frente, tem o fator desespero aqui. Tá? O Crystal Palace com o Liverpool, essa questão da falta do ataque do Liverpool aqui me causa uma desconfiança muito grande. O Chelsea e Tottenham, esse time do Chelsea, essa odd do Chelsea parece muito baixa. Tá? O jogo do Real Madrid também, acredito que o Real Madrid vença o Elche, mas talvez o Elche tente fazer um ferrolho ali. O Barcelona não vou comentar porque tenho acompanhado pouco.
Mas enfim, me parece um domingo difícil. Tomem cuidado, gestão de banca sempre. Respeitem o método de trabalho de vocês. Eu vou deixar então a nossa pergunta lá do Segura essa Bolada para segunda-feira, já que não tem nenhuma resposta aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem nada do que a gente planejou. Tem o Leicester, a gente nem comentou sobre esse jogo. É melhor a gente não inventar moda e deixar para as perguntas que a gente tem um pouco mais de embasamento. Beleza? Então eu vejo vocês na segunda-feira. Espero que eu tenha conseguido ajudar em alguma coisa no seu planejamento. Se você está vendo até agora, não esquece de se inscrever neste canal e ativar as notificações. Vou deixar o nosso PDF de apoio lá na parte de comunidades aqui embaixo. Se você não é membro desse canal, considere se tornar membro clicando aí no botão Seja Membro para ter acesso a esse PDF. Pessoal, um excelente domingo e vamos junto. Um abraço.